do que é tomada de preços, né, e concorrência. Então, vocês já viram, ou estão vendo, ou verão, ao longo do treinamento, que a gente fala muito sobre o pregão, né? O pregão que é a maior modalidade de licitação atualmente, beleza? Só que o pregão, ele não foi criado na Lei Geral de Licitações. Ele foi criado, né? Lembrando, a Lei Geral de Licitações é a 8666. Quando foi criado a Lei de Licitações, lá em 93, só existiam 3 modalidades, tá? Concorrência, tomada de preços e o convite, ok? O pregão, ele surgiu depois de um tempão aí, através da Lei 10.520, foi que surgiu o pregão, e aí depois veio o pregão eletrônico, tá? Por que que isso aconteceu? Porque percebeu-se que na Lei Geral de Licitações, do jeito que ela foi criada, tomada de preço, concorrência e convite, era um processo meio burro, na real, era meio nada a ver, assim, tá? Por quê? Porque primeiro, o que a galera fazia, né? Muitos de vocês não vão nem conhecer como que é o procedimento, porque realmente é muito defasado. O que acontece? Na tomada de preço, na concorrência e no convite, a fase da etapa de seleção de propostas, ela acontece somente depois da fase de habilitação das empresas. Então, primeiro acontece lá a entrega dos envelopes, naquela época, né? Isso acontece até hoje, mas principalmente naquela época, as licitações eram todas assim, por envelopes. Então, você entregava o envelope a habilitação da empresa, e a administração pública, ela analisava todas as empresas que participavam, que entregaram os envelopes, tá? Analisava toda a documentação de todos eles, e somente depois que eles iam para a seleção da proposta. Só que percebeu-se que eles estavam perdendo muito tempo analisando a documentação de todo mundo, sendo que no final só uma empresa ganharia. Então não faz sentido você ir lá, perder um tempão, principalmente obras e serviços de engenharia, que geralmente é muito mais documento que tem que apresentar, né? Por ser um serviço mais complexo, mais técnico, exigir mais capacitação, etc, etc, tem muita coisa que tem que apresentar. Então, a administração, ela perdia muito tempo, literalmente perdia tempo analisando a documentação de quem, no final das contas, não chegava nem ficar ali, nem aparecia entre os top 5 dos melhores preços. Então, por isso que criou-se o pregão mais para frente, porque o pregão ele trouxe uma coisa chamada inversão das fases da licitação, onde primeiro acontece a etapa de lances, no caso do pregão, seleciona a oferta ali, melhor vencedora, com melhor preço, e somente depois você analisa a documentação só de quem ganhou. Não faz sentido você ficar olhando a documentação de quem não vai nem ganhar a licitação, né? Muitas pessoas participam apenas por participar. E aí você fica lá olhando a documentação, sendo que a pessoa não tem chance nenhuma de ganhar. Então, só para vocês entenderem toda a história da parada. E quais são, então, as características da tomada de preço da concorrência? Principalmente, né, porque o convite, cada vez menos ele está sendo utilizado, só que tomada de preço a gente vai ver, e concorrência a gente vai ver por um bom tempo ainda. Então, as documentações, diferentemente do pregão, ela não é entregue de forma eletrônica, você precisa ir presencialmente no órgão público. E aquilo que eu falei, você vai montar envelopes, então vai ter um envelope para a habilitação, você vai colocar a documentação de habilitação da sua empresa lá, e depois vai ter um outro envelope, né? Literalmente um envelope, aqueles pardos que você vai colocar a documentação lá e vai lacrar ele, você vai colocar a sua oferta lá, a sua proposta, tá bom? No módulo da faixa azul, eu ensino vocês montarem esses envelopes para pregão, beleza? Só que a ideia é a mesma. Você vai ler o edital, vai fazer o checklist, isso daí não muda. Para toda licitação é a mesma coisa. Tudo começa no edital. Pegar o editalzinho, ler o edital, que vocês vão aprender no curso como faz isso. Vai montar o checklist, vai ter uma aula que eu ensino passo a passo lá, como que faz isso daí. Feito o checklist, aí você vai ver, pô, beleza. Aí vai ter lá no edital, bem especificado, a habilitação, o que vai dentro do envelope de habilitação, no caso da TP e da concorrência. Você vai lá no seu checklist, vai anotar, depois vai pegar um envelope e vai sair só colocando a documentação que está pedindo para dentro do envelope. Só isso, tá bom? Proposta, mesma coisa. Vai estar lá. O que vai ter que estar dentro da proposta? É só a proposta? É a proposta junto com uma amostra, junto com um pendrive levando a proposta eletrônica, junto com um catálogo? O que está pedindo? Cada edital vai trazer uma solicitação, beleza?
Para o caso de pregão, geralmente é só uma proposta. Quando é pregão eletrônico, presencial, digo, no máximo um pendrive que você vai ter que levar com a proposta em forma eletrônica, tá bom? Então, isso é comum de acontecer. Você vai participar de um pregão presencial, atente-se em verificar se, porventura, naquele edital está solicitando a proposta em forma eletrônica. Geralmente, não é sempre, geralmente essa falta dessa proposta eletrônica, ela não é motivo de desclassificar a empresa, geralmente, mas eu já vi edital que tá bom? Só que, mesmo nos que não são, você vai pelo menos dar uma dor de cabeça para a galera lá se você não levar. Imagine que tem um pregão de 300 itens, a administração ela vai ter que parar e lançar os 300 itens manualmente daquele fornecedor, e se só for você que não levou o pendrive, aí vai ficar todo mundo olhando com a cara de para você depois, tá bom? Porque você vai estar atrasando todo o rolê lá. Então, levem o pendrive, tá? No caso da tomada de preço da concorrência, é aquilo que eu falei, vai ter o envelope 1, que é de habilitação, vai ter o envelope 2, que é de proposta, você vai entregar lá na hora, e aí vai acontecer o quê? Primeiro, a etapa de habilitação, tá bom, Alessandro? E todo mundo que for que vai participar de tomada de preço e concorrência, vai entregar os 2 envelopes, muito provavelmente, só que primeiro a administração ela vai abrir o de habilitação, vai analisar a documentação de cada um. Então, esse processo de licitação ele tende a ser bem demorado, principalmente se você encontrar várias empresas lá na hora, no dia. A administração vai abrir a habilitação de cada um, analisar toda a documentação, e aí ela vai abrir um prazo de recurso para você ou para as outras empresas entrarem com recurso contra alguém ou até mesmo contra a própria administração pública. Esse prazo, no caso da concorrência e da tomada de preço, é de 5 dias, diferentemente do pregão, que são 3, tá bom? Então, tudo que eu falo, toda vez que eu falar dias aqui, entende dias úteis, tá bom? Entenda dias úteis. Então, para tomada de preço e concorrência, esse prazo são de 5 dias. A administração vai abrir o prazo para intenção de recurso de 5 dias, e aí a galera que tiver na hora ali, na salinha, geralmente é numa salinha, a licitação, aí o pessoal vai falar, ó, eu quero entrar com recurso, ou se ninguém falar nada, a sessão continua. Se algum cidadãozinho lá levantar a mão e falar, eu quero entrar com recurso, daqui a pouquinho eu te chamo, tá, Roberto? Aguenta a mão aí. Se alguém falar, quero entrar com recurso, aí o que vai acontecer? Vai suspender a sessão, a administração, ela vai olhar, primeiro, a administração vai olhar e vai ver se procede aquele recurso, né? Se faz sentido entrar com recurso. Se fizer sentido, vai suspender a sessão e vai voltar vai marcar uma nova data, e aí vocês precisarão voltar lá para a continuidade da sessão pública, tá bom? Vai dar os 5 dias para o cara entrar com recurso e tudo mais. Mas vamos colocar aqui que ninguém entrou com recurso nenhum. Beleza, analisado toda a documentação, vai tirar do jogo quem tem que tirar, né? Geralmente, concorrência e tomada de preço, sempre tem um ou outro que vai ser desclassificado porque não se atentou ao edital, porque geralmente é mais documentos, né? E aí, todo mundo que sobrou, que continua na disputa ainda, vai abrir um envelope lá de proposta, tá bom? E aí vai selecionar, vai pegar ali, né, a melhor proposta e acabou. Não tem fase de lances, tá bom, pessoal? Diferentemente do pregão, onde você pode ir lá e cobrir a oferta do primeiro e fica aquele leilão ao contrário lá, ao invés de quem dá mais, ganha quem dá menos. Tomada de preço e concorrência, abriu o envelope, primeiro colocado, acabou. Se ele já tiver passado pela fase de habilitação, já era. Esse cara é o vencedor. E aí depois abre de novo o prazo para intenção de recurso para vocês irem lá e analisarem, né, a proposta da pessoa, se é de fato uma proposta exequível ou não. E aí uma característica da TP e da concorrência é que ela não necessariamente será por melhor preço, diferentemente do pregão, que geralmente é melhor preço. Ela pode ser por menor preço, pode ser por melhor técnica e preço, etc, etc. Então, são os tipos de licitação, beleza? A melhor técnica e preço, que é o que geralmente a gente vê quando é concorrência, não analisa só o menor preço da empresa. Também tem uns critérios de analisar as técnicas, né? E aí, só um exemplo aqui. Uma licitação para contratar, por exemplo, um escritório de advocacia, por exemplo, tá? Você não vai analisar só o menor preço, você quer contratar um melhor advogado, certo? Eu já participei de uma licitação assim.
E aí tinha a parte da técnica. O que seria, nesse caso, a técnica? O advogado que se formou, que tem mestrado, que tem pós-graduação, se o cara tem pós-graduação, conta um ponto. Se o cara tem mestrado, conta mais um ponto. Se o cara tem formação no exterior, conta mais um ponto. Tem várias coisinhas lá que vai dando ponto para quem tem o melhor currículo nesse caso, tá bom? E aí, o edital vai trazer tudo isso daí, obviamente, isso não está na lei, vai estar só no edital, né? Os critérios que eles vão utilizar. E aí, paralelo à técnica, que é essa questão da pontuação aí do cara, ou da empresa, vai ter também a questão do menor preço, beleza? Quem der o menor preço tal, vai ter as pontuações lá, e aí o edital ele vai trazer todo esse cálculo como que vai ser feito. No final das contas, ele pega lá a técnica, a pontuação da técnica, a pontuação do preço, tira uma média e quem tiver a melhor média ganha a licitação, tá bom? Então pode ser que o cara até não tenha o menor preço, mas ele tem mais pontos em relação à técnica e ele acabe ganhando a licitação, mesmo não tendo o menor preço. Então tem essa diferença, a gente vê bastante em tomada de preço e concorrência, beleza? Detalhes técnicos de como funciona isso, a ideia aqui não é dar uma aula, a aula já está no curso, tá? Só dar uma recapitulada geral, enquanto a aula não abre para vocês. Uma característica da tomada de preço, pessoal, e aí vocês têm que ficar bem de olho nisso, é que geralmente, né, todas as que a gente participou pelo menos foi assim, e a lei prevê, é que você tem que credenciar a sua empresa, você tem que se cadastrar lá no órgão público, né, até 3 dias antes da sessão pública acontecer. Beleza? Então, a sessão pública vai acontecer na sexta-feira agora. Até amanhã, terça-feira, deixa eu ver se meu cálculo tá certo aqui. Suponhamos que a licitação aconteça na sexta-feira agora, dia 27. Você teria até hoje, tá? Até hoje, segunda-feira, para ir lá na prefeitura, presencialmente, ou no órgão público que seja, e credenciar a sua empresa. Você vai se cadastrar lá, apresentando toda a documentação de habilitação e tudo mais, beleza? Se você não fizer esse cadastro, você será desclassificado, você não vai poder participar. Então, a ATP, a concorrência não. A concorrência você pode deixar para fazer lá na hora, né, se for o caso, porque geralmente nem o credenciamento pede na concorrência. É direto habilitação e proposta, tá bom? Mas a ATP tem essa paradinha de 3 dias úteis antes, aí você tem que ir lá e já deixar o seu cadastro bisurado. Se você já participou antes em alguma tomada de preço naquele órgão público, beleza, aí não tem que ficar fazendo o cadastro de novo, afinal você já tem. É só no caso de você nunca ter participado. Então, viu um edital de tomada de preço, já viu que vai participar, já começa desde já o quanto antes, correr atrás da documentação para você ir lá e já se credenciar, senão você vai perder a oportunidade. Publicidade. No pregão eletrônico, a publicidade mínima, ou seja, o período que o edital tem que ficar publicado antes de acontecer a disputa de fato, é de 8 dias úteis. Esse é o período mínimo, beleza? Pode ser de 8 dias para mais. Na concorrência, se eu não me engano, se não me falha a memória aqui agora, esse período é de 30 dias de publicidade, ou seja, o órgão público ele publicou o edital hoje, dia 23, a licitação não poderá acontecer antes do dia 23 do mês que vem, ele tem que esperar pelo menos 30 dias para poder acontecer. Em alguns casos, esse período ele pode ser para 45 dias também. E aí tem uma aula no módulo da faixa azul ou verde, onde o Serra ele fala sobre esses limites e os prazos de publicidade, tá? O que diferencia a TP da concorrência, basicamente, é o limite, porque eles tinham um limite naquela época. O convite tinha um limite de até tanto, é o menorzinho que tem, né? Depois, na sequência, tinha a tomada de preço, que tinha um limite lá também de tanto lá, tantos R$ 1.000 lá. Não vou lembrar de cabeça agora, mas na aula do Serra está em detalhes lá para vocês, tá bom? E aí, no topo da hierarquia, tinha a concorrência, que aí o limite não tinha limite, né? Era a partir da tomada de preço para cima. Então, o pregão também não tem limite, fica de curiosidade. Então, depois, se vocês quiserem ver os limites certinho, tanto de publicidade quanto de valores mesmo, tá bom? Para poder acontecer a concorrência e a tomada de preço, procura lá uma aula do Serra, que o nome é exatamente esse, limites de publicidade, alguma coisa assim,
tá bom? Tá lá na faixa da verde ou azul. Tá, vamos falar um pouquinho do convite agora. Vamos falar um pouquinho do convite. Alessandro conseguiu entender mais ou menos como que funciona a tomada de preço, tá? Tentei dar aqui repito, o intuito não é dar uma aula, tá bom? É dar uma recapitulada e falar mais ou menos como que funciona, porque vai ter aula no curso, tá? Com muito mais detalhes do que eu já estou dando aqui. Então é só para dar aquela recapitulada mesmo. Senão a gente não tem tempo de atender as outras solicitações. O convite é uma modalidade, é a menorzinha que tem, criada também junto da 8666, e ela basicamente, o limite dela, além de ser inferior, ela, para você participar, na grande maioria das vezes, lá naquela época, hoje não, mas lá naquela época, você tinha que ser convidado pelo órgão público, daí o nome, né? Convite. Então, você tinha que ser convidado para você conseguir participar. Sim, é um absurdo, né? Hoje em dia já não está mais assim devido à publicidade e tudo mais, mas naquela época era. Mas hoje a gente ainda vê alguns convites. O lado bom do convite, a prefeitura, o órgão público que vai fazer o convite, ela tem que convidar pelo menos 3 licitantes, tá bom? A publicidade do convite ela é bem restrita. O órgão público não precisa divulgar o convite em diário oficial, só para você ter uma ideia. Ele dando publicidade no próprio órgão público, colocando lá um avisozinho lá no quadro deles lá, já é considerado divulgado. Por isso que o convite deixa de existir na nova lei de licitações, porque hoje em dia já não tem sentido nenhum você fazer um troço desse, né? Você tem que dar publicidade de tudo. Então, é uma modalidade que naquela época, eu não sei porque naquela época eu nem, né, tinha 4, 5 anos de idade, nem sabia o que era licitação, mas eu imagino que devia ser muito propensa à corrupção. Haja vista que, pô, você não precisa nem divulgar o negócio direito. Então, a administração ia lá, convidava quem ela quisesse, quem ia lá, fosse convidado, ia lá e participava. Lembrando que tem que ser pelo menos 3. Hoje em dia, já existe até o convite eletrônico. Você que participa na BEC, já deve conhecer. Então, a mesma coisa acontece aqui com o convite, tá? Não tem fase de lances. Então, você que deu o seu valor lá, chega no momento de abertura dos envelopes, o carinha lá responsável do órgão público, ele vai abrir as propostas de todo mundo. Quem deu o melhor lance ganha a parada, tá? Lado bom do convite é que você também não precisa, muitas vezes, apresentar atestados de capacidade técnica e balanço. Então, é mais uma maneira de você começar, não só dependendo das cotações, né, das dispensas, você pode começar com convite também. Na maioria das vezes, não vai pedir esse tipo de documentação. E é muito mais simples, né, você nem a etapa de lances tem, é mais simples ainda do que uma dispensa, para você ter uma ideia. Você vai lá, registra o seu preço e boa. Chega uma hora que, a hora que der lá a etapa de abertura, o responsável pelo convite lá no órgão público, que geralmente é o presidente da comissão lá, ele vai, né, abrir os envelopes e quem der o menor lance, leva, tá bom? O que mais que a gente pode falar do convite? O convite ele é um envelope só, diferentemente da concorrência e da tomada de preço. É um envelope só, um envelope único, beleza? Deixa eu ver o que mais tem. Os prazos do convite mudam, tá? Lembrando que prazo para recurso da tomada de preços e da concorrência são de 5 dias úteis e do convite é apenas 2. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Mas é isso mesmo, 2 dias úteis, tá bom? O prazo de recurso do convite. Prazo de impugnação de edital, né? Tanto para tomada de preço, concorrência e convite, 2 dias úteis. Beleza? 2 dias úteis. O que mais que a gente pode falar do convite? Para você receber os convites da administração pública, hoje em dia, basta você ir lá e se cadastrar no órgão público que você quer. Vai lá, visita os órgãos públicos da sua região aí, pede para se cadastrar, né, como fornecedor do órgão público, você vai fazer o seu registro cadastral lá na prefeitura, no órgão público que for. Quando aparecer as oportunidades, esse órgão público ele vai mandar para a sua lista de e-mails lá as oportunidades, tá bom? A gente aqui recebe convite todos os dias, porque a gente é cadastrado em vários lugares. Fica a dica também, né, pessoal? Você que é consultor, vai participar em uma prefeitura qualquer, já aproveita a viagem e já cadastra seus clientes tudo, tá bom? Porque você é interessado em receber aqueles convites,
ou as licitações que forem, para você participar e ganhar comissão depois. Então, a gente sempre vai lá, deixa o cartãozinho, né, faz aquela política de boa vizinhança, fala que é consultor, que representa várias empresas, deixa o cartão da Magna, qualquer coisa pede para o cara entrar em contato e a gente geralmente aqui, o pessoal liga para a gente aqui para pegar o orçamento, para participar de uma dispensa, etc. Então, às vezes, pode rolar bons negócios aí também. Pessoal, então é isso que eu queria passar, se entendi, beleza, Alessandro? Que bom. A ideia aqui é só dar uma recapitulada básica, porque vocês vão ver isso em detalhes ao longo do curso, tá bom? Então, essa é a modalidade de tomada de preço e concorrência. Vocês que vão participar de licitações maiores, terceirização de mão de obra, obras e serviços de engenharia, então nem se fala, a maioria vai ser concorrência e tomada de preços, né? E eu já participei de várias aqui, de impressora 3D, já participei de concorrência, então tem várias modalidades, vários tipos de produtos e serviços que são contratados por tomada de preço e concorrência. Então já fica a dica aí para vocês não perderem negócios por causa disso, tá bom? Lembrando que é sempre presencial, tá? Tomada de preço e concorrência. O lado ruim é que pode ser presencial e é aquilo que eu falei, se alguém entrar com intenção de recurso, suspende a sessão, dá 5 dias, volta depois, todo mundo depois de uma semana volta lá, vai para a etapa de propostas, pode ser que alguém entre com recurso de novo, mais 5 dias, suspende, então fica esse pandemônio aí de você vai e vem do órgão público e você nessa brincadeira está gastando grana de deslocamento. Então esse é o lado ruim, mas o motivo até que convite e TP na nova lei de licitações não existe, tá? Não vou falar da nova lei porque já tem uma aula no próprio curso onde eu falei sobre as modalidades na nova lei, já tem lá, já está tudo certinho para vocês. Então, quiser saber da nova lei, é só assistir lá. Antes da gente entrar, então, aqui na parte das dúvidas, eu vou abrir aqui para o Roberto, para tirar dúvida em relação ao assunto. Boa noite. Tudo bem? Tranquilo. Então, eu vou participar de 2 licitações. Eu tenho uma empresa de construção, tá? Uhum. Uma no dia 31, outra no dia 3, né? Tá. Dia 31 desse mês e no dia 3 do mês que vem. Já estou vendo todas as documentações com o contador e tal. Tá. Só que eu até mandei para você umas 2 semanas atrás, e tu me respondeu que estava no próprio edital da SEAB, que é onde eu vou participar. Só que eu estava vendo, essa licitação já teve ano passado. Eu queria saber, tem como eu saber por que foi repetida essa licitação e as outras, por exemplo, correu uma agora no dia, se não me engano, 18 ou 19. E se realmente teve, se está sendo desértica, como é que está acontecendo? Tem como eu pesquisar isso? Tem como você pesquisar lá por aquele site que você me mandou, tá? Então, Dando uma olhada abri lá, rápida, cara, não achou nada? não achei nada, cara. Não achou nada. Tá. Teria que fazer um CSI. Sabe o que é CSI ou não? Não, o que é isso? É uma investigação profunda. Sabe aquele seriado de TV que chega os americanos e faz... Então você tem que fazer um CSI nisso daí para ver Porque qual são é a ideia. licitações boas, entendeu? Tem uma licitação, a do dia 31 são 22 milhões. Tá. A do dia 3 são 17 milhões, entendeu? E aí, pô, eu quero entrar para poder... tá tudo certinho, entendeu? Claro. Aí tem que ver, né? Talvez, Roberto, não sejam licitações repetidas, tá? Talvez Não, sejam assim, eu vi licitações. Assim. Foi do dia... foi de 2020, ela repetiu agora. Repetiu, aí a gente tem que levantar o porquê que aconteceu isso daí. Você chegou a dar uma ligada lá ou não? Não liguei, não. Não? Tá. Geralmente, quando acontece uma licitação, a gente faz o CSI primeiro, de sair buscando igual maluco. Aí eu teria que parar e dar uma olhada lá para você. Não sei se você ganhou aquela mentoria, né? Mas se você ganhou e quiser usar, a gente pode fazer isso daí junto. Não, se eu não me engano, eu entrei, foi na segunda-feira, 5h20. Eu fui o segundo e depois o 20º, acho que 23º, 24º. Tá. Putz, então, o negócio foi disputado mesmo. Mas, enfim, se depois eu tiver um tempo, até mesmo no final da aula, se você tiver paciência de esperar até lá, a gente pode dar uma busca. Né? Eu já tenho até um horário marcado aí com o José, não sei se o José está na área, mas depois eu vou bater um papo com ele, tudo aqui em grupo mesmo. Se você quiser esperar, depois a gente pode fazer essa busca lá. Mas aí é trabalho investigativo mesmo, aí atrás. Se não achar nada, a gente costuma ligar lá ou mandar um e-mail perguntando como por é a primeira, né? que eu vou participar, eu queria até para entender, para não chegar também lá sem saber uma, né? Entendeu? Sim. Não, tá certo, acho que é isso aí mesmo. Aí, se você vê que é realmente uma licitação que está sendo republicada, né, ou porque não participou ninguém, mas podem haver vários também motivos de republicação, tá?
Não é só porque não participou alguém. Pode ser que foi impugnado o edital, e aí teve que refazer o edital, dar publicidade de novo. Pode ser que, de fato, tenha feito o edital, não apareceu ninguém, está fazendo de novo. Pode ser que entraram com recurso, enfim. Os motivos são vários, então teria que fazer realmente o CSI ali para ver o que houve, mas independente disso, vai para cima. Pega essa que já está publicada, você conseguiu baixar o edital certinho? Baixei. Baixou o Aí já tem na edital? mão do contador toda a documentação para ele pegar. Também estou vendo a parte de acervo técnico. Está tudo, tô correndo atrás de tudo já. Então, independente disso aí, até você descobrir o motivo porque foi republicado, vai para cima, vai montando documentação e participe, né? Entra lá, se não aparecer ninguém, ótimo, você ganha sozinho, né? E aí, muita atenção, não sei se você está conseguindo acompanhar o curso, lá no módulo da faixa azul. Eu estou terminando a faixa aula. verde. Estou terminando Faixa verde, beleza. Não, a faixa azul que começa a ficar mais interessante, que a gente fala de licitação. Então, lá tem uma aula que eu ensino a fazer o checklist, faz com calma, porque, cara, já aconteceu aí, né, de eu ver empresas junto comigo ali na sessão pública, pregão presencial, pregão, assim, milionário de asfalto, né, 10 milhões, 15 milhões, só coisa grande. O cara chegar lá e perder por um erro besta lá, idiota, né? O cara, além de ter perdido a viagem, saiu ali sem nada, literalmente sem nada, né? Então, tem que ver, tem que rever o edital, o checklist com bastante calma, porque pior do que você perder no preço é chegar lá e ser desclassificado por um documento que faltou. E, às vezes, é documento simples ainda, isso que é o pior. Então, é um negócio que é complicado, cara, você perder, assim, coisa grande por besteira. Então, veja mesmo, vai atrás e licitação assim vale a pena, tá? Obra de serviço de engenharia é uma licitação que vale muito a pena você se dedicar, porque é isso aí, é 15 milhões, 10 milhões. Você já tem uma empresa privada hoje? Já vende? Sim, tem todo o acervo técnico certinho? Então, tem tudo. Então não vai ser problema, não. Vai para cima, tá bom? É TP, é concorrência? O que é? Presencial. Tem que ver a modalidade, porque se for tomada de preço, tem aquela questão de você se credenciar 3 dias úteis antes, tá? Depois dá uma olhadinha. Porque presencial pode ser pregão presencial, pode ser concorrência, tomada de preço, até o convite é presencial. Não, é pregão. Pregão, tá. Então, pregão é outra parada aqui que não tem nada a ver com isso que eu falei hoje, tá bom? São outras regras que lá na faixa azul eu estou explicando em detalhes o que é, beleza? Tá, show de bola. Então, tá bom. Alguma dúvida a mais? Ou é isso aí? De boa, Roberto? Só isso aí. Show de bola. Então, tá bom. Show de bola. Fechou. Então, pessoal, vamos lá. A Dilane está na área. Participar de um pregão ao vivo para vermos? Cláudia, olha, é muito complicado a gente participar de um pregão ao vivo, tá? Participar com a galera ali perguntando, a gente não ia conseguir nem participar e nem dar atenção para o pessoal. O que eu fiz? Eu participei de uma licitação, todo o processo, desde o momento que eu peguei o edital até o término, e gravei todo o procedimento, tá bom? Essa aula está lá no módulo da faixa marrom. Eu gravei até num portal diferente para vocês aprenderem lá, o portal de compras públicas. Beleza? Então, eu gravei, essa aula já está lá. Eu só não consigo fazer isso ao vivo, porque você não consegue nem se concentrar no pregão e nem no chat. Então, é muito complicado. E como a gente participa aqui representando outras empresas, a gente não quer correr o risco de perder. O pregão, quem já participou, né, pessoal? Apesar da gente ter uma boa experiência, é sempre aquela coisa, né? A hora que começa os lances ali é a loucura. Aí você começa a analisar um monte de coisa, é bem complicado, tá bom? Então, vamos lá. Tem algo que possamos fazer para evitar algumas empresas que parecem entrar nas cotações eletrônicas só para tumultuar? Michele, o que eu recomendo mais que você faça olha, infelizmente, não tem muita coisa que a gente possa fazer nas cotações, nas dispensas, de forma geral. Por quê? Porque não é uma licitação. Não tem nem impugnação, não tem nem recurso, não tem nada. A dispensa, ela foi criada para deixar o processo mais célere, mais rápido, né? Só que isso tem um lado ruim. O lado ruim é isso, você não tem recurso, você não tem impugnação, então acaba que vira essa feira de peixe total do jeito que está hoje. No ano passado, a cotação não era assim, tá? A cotação, dispensa, eu já consegui ganhar bastante dinheiro com cotação e dispensa. Do ano passado para cá, eu percebi que muita gente abriu empresa e foi para o Comprasnet vender em cotação. Porque é simples, é muito fácil. Então, todo mundo que abre empresa quer fazer o quê? Quer ir para o mais fácil primeiro. E aí, lotou. Né? Então, assim, o que eu indico para o pessoal é procure alternativas, procure portais que sejam do seu estado, por exemplo. A Michelle eu sei que é de São Paulo, se eu não me engano é de São Paulo. Então vai lá na BEC, procura a dispensa de licitação lá na BEC, tá bom? Até mesmo convite eletrônico, que tem bastante oportunidade na BEC, muito, muito mesmo.
E não tem nem tapa de lance. Você que é do Rio de Janeiro, vai lá para o portal do Siga, né, do Rio de Janeiro, Siga Rio de Janeiro. Aí fica um adendo, tá, pessoal? Vou até fazer uma retificação aqui. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são 3 estados aí que eles não estão muito legais financeiramente. Então, assim, para você vender para o poder estadual desses 3 estados, eu não indico no início, a não ser que você tenha um bom fôlego de capital de giro e não tenha pressa em receber.